Olá pessoal, uma boa tarde para quem está assistindo agora, uma boa noite para quem vai assistir, um bom dia também para quem vai assistir na parte da manhã. A gente está iniciando agora mais uma live aqui na Casa de Cultura Luiz Alberto Torres, live nos Jardins de Heloísa. E hoje a gente está recebendo aqui o André Pinheiro, professor e doutor da UERJ e FFP, Isso. não é isso? FFP. O gestor do Parque Paleontológico de São José, aqui do 6º Distrito, Luiz Otávio, conhecido como Tavinho também. E logo, logo, se tudo der certo, por conta também do horário, alguns imprevistos pequenos, a nossa secretária de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Rodrigues, que vai estar aqui falando muita coisa bacana e que eu acho que a gente precisa saber e entender nessa troca de conversa, né? A gente está tendo diversas lives muito legais aqui, mensalmente, às vezes quinzenalmente, nos Jardins de Heloísa. Heloísa que foi a primeira diretora mulher do Museu Nacional, e muito nos honra ter presenças ilustres assim como vocês aqui na Casa de Cultura. Prazer é nosso. Sabe? Com essa tenda maravilhosa, ainda comemorando a Semana do Meio Ambiente, uma exposição, quem não veio ver, está em cartaz até o dia 28 de julho, uma exposição da ONG Guardiões do Mar, né? O manguezal invadiu a Casa de Cultura, e essa tenda maravilhosa, como eu falei anteriormente, do Parque Paleontológico de São José, que fica aqui no 6º Distrito de Itaboraí. Quero agradecer também, antes de darmos início e eu passar a palavra para vocês, ao nosso prefeito Marcelo Delaroli, por toda essa oportunidade da gente estar promovendo, difundindo, fomentando a cultura, o meio ambiente, a parte da paleontologia agora também, que é super importante e única, né? Sim. Única aqui para o nosso município de Itaboraí, com uma história fantástica. A toda a equipe da Casa de Cultura, da Secretaria de Meio Ambiente, que está aqui conosco, fazendo a visitação orientada, entende, Tavinho? E também, claro, a equipe lá do Parque Paleontológico, tá bom? E, gente, como eu falei, obrigado pela presença de todos vocês, tá? Vim mesmo para poder abrir esse cenário fantástico de grandes informações e grandes curiosidades que a gente vai tirar a partir de agora com essas duas feras que estão aqui, e já com a nossa secretária de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Rodrigues. Tavinho, seja bem-vindo, tá certo? André, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É com vocês, estejam sempre em casa. Eu já me sinto em casa, né? Com certeza. Tá certo, ó. Brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui na Casa de Cultura com vocês, fomentando a cultura, né? Que a gente tem de Jardins de melhor Heloísa. aqui, nos Jardins de Heloísa, principalmente, né? A gente teve a oportunidade de trazer um pouquinho do parque para a cidade de Itaboraí e estimular o conhecimento, essa riqueza que a gente tem no município. A gente vai conversar um pouco aqui com o André, amigo pessoal, muito querido, mais conhecido como Tatu, e um grande especialista aí no grupo de crocodilo, estuda não somente a bacia de Itaboraí, mas crocodilos aí pelo mundo afora. Então, o parque, nessa área dos répteis, né, que aqui estão, está muito bem servido, com certeza. Tá vendo, pessoal? Então não sai daí, a partir de agora com vocês essa super live. Vamos em frente, vou deixar vocês à vontade, daqui a pouquinho a gente fala de novo. Valeu, Tá bom? obrigado. Abraço, Tamo meu junto. Um abraço, irmão. Então é isso aí, pessoal. A gente vai dar início aqui a uma conversa bem informal, mas muito rica, né? A gente vai procurar trazer o máximo de informações aqui a respeito do nosso querido parque, né? A gente vai falar sobre alguns pesquisadores que trabalham no parque, que continuam estudando, pesquisadores que passaram já pelo parque, mas que deixaram um legado muito grande. Mas eu quero começar logo com os crocodilos, porque é um grupo fantástico. O Tatu é suspeito a falar, mas eu trabalho com mamífero, mas sou um grande admirador desse grupo também. E então, Tatuí, como é que o que você tem a dizer pra gente dos crocodiliformes aqui da bacia de Itaboraí, como é reconhecido na literatura, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui nos Jardins de Heloísa, né, como já foi apresentado. Pois é, eu sou pesquisador paleontólogo da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Campus São Gonçalo, e apesar de ser paulista, né, estou trabalhando aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu tenho uma grande satisfação por também tocar em trabalhos e ter feito, né, a minha pesquisa de doutoramento com os crocodilianos de Itaboraí, um grupo bastante rico. Quem olha hoje para o grupo pode pensar, né, é levado a pensar
que são aqueles animais semiaquáticos, rastejantes, aquela fórmula padrão ali de morfologia, mas o grupo é muito mais rico que isso, né? E hoje o que a gente tem é uma pequena amostra desses animais chegando aos dias de hoje, assim, são cerca aí de 26 a 30 espécies, dependendo da variação, né? Críptica dentro do genoma, morfologia e tudo, mas é um número muito pequeno frente ao que o planeta já experimentou em termos dessa diversidade de crocodilianos, no caso. Itaboraí é muito importante o parque, porque ele é a nossa janela mais antiga para o Cenozoico brasileiro, né? Então, assim, após a extinção dos dinossauros, a gente vai ter, né, a era Cenozoica, que é a chamada era moderna. Essa não é tão nova assim, né? Ela começa mais ou menos 65 milhões de anos até os dias de hoje, o Cenozoico. E depois de Itaboraí a gente só vai ter depósitos miocênicos, tem o Oligoceno lá de São Paulo, né? O Oligoceno, que é mais recente, depois ali o Mioceno mais recente ainda, e os depósitos pleistocênicos. Então Itaboraí tá antes de toda essa idade que eu mencionei agora, né? Se situa entre o Paleoceno e o Eoceno, então é o início do Cenozoico, é a nossa única janela para esse momento do planeta em território nacional, né, no Brasil. E Itaboraí ele registra aí uma fauna bastante rica, né, não só de crocodilianos, mas de grupos, inclusive a diversificação dos mamíferos cenozoicos brasileiros ali após a extinção. Isso é bastante notório, famoso no mundo inteiro, né, os estudos aí dos primeiros mamíferos americanos, antes da migração entre as Américas, né, a gente tinha grupos que só ocorriam na América do Sul, né, alguns que só ocorriam na bacia, só estão registrados na bacia de Itaboraí, indicando que ocorriam nessa região do Brasil. E crocodilianos, eu tive a felicidade de fazer o meu trabalho de doutoramento pela UFRJ, estudei com o Tavinho, ficamos indo, perdi as contas de quantas vezes a gente teve embrenhado lá no meio do matagal, lá do entorno da bacia, que agora a gente está sofrendo um upgrade, está virando um parque maravilhoso daqui a pouco, né, para visitação e tudo. Mas houve momentos em que o parque não estava muito bem, vamos dizer assim, financiado, cuidado, né? Houve momentos de abandono, entre aspas, assim, o mato crescia e mesmo assim a gente estava lá, embrenhado lá, vendo as rochas. Incansáveis, né? Incansáveis, tentando entender aquilo. E, né, em termos de crocodilianos, tem duas linhagens ali que ocorrem em Itaboraí. Uma linhagem que ela é relacionada aos crocodilianos de hoje, e é Caimanini, né? Então a gente descreveu o Caiman itaboraensis, um animal muito... é do grupo dos jacarés recentes, Caiman latirossis, o jacaré do papo amarelo. Então o Caiman está na base, né, dessa diversificação que chega aos dias de hoje. Mas há um grupo totalmente extinto, né, uma linhagem estéril ali, que não traz representantes aos dias de hoje, que eram formados por animais terrestrializados, não semiaquáticos, predadores, né? Então assim, um porte médio, né? Animais que chegavam aí seus 2 metros e meio. Existe até aí estamos estudando um animal que potencialmente era maior até, mas esses eram predadores, as chamadas terras altas, né? Não eram predadores de emboscada como os animais dos dias de hoje, no caso. Uma linhagem fascinante, que a gente chama de sebécide, no caso, e ela está representada por sebecos, por sarritsucos, lá em Itaboraí. Então, fiz o meu trabalho de doutoramento nesse grupo e as pesquisas ainda estão saindo, né? Tudo que a gente fez no DOC ainda está ecoando, os trabalhos estão indo. O Tavinho teve a felicidade de publicar um trabalho recente. Sim, é verdade. E falando sobre esse crocodilo aí que está em análise, né, que a gente está estudando, foi um achado recente, né, que eu até tive o privilégio de encontrar esses achados. Confundido com um mamífero. E como é importante a ciência, né, porque o primeiro contato com esse material a gente atribuiu a um mamífero. Por quê? Se tem conhecido, depois a gente vai mostrar aqui para vocês melhor, um grande mamífero na bacia de Itaboraí, que é chamado de Caródea vierae. Ele pesava em média uns 500 quilos, né, meia tonelada, e media aproximadamente uns 2,5 metros. Então, não se tinha registro de crocodilo de grande porte, então a gente associou, erroneamente, posso dizer assim, a esse grupo, a essa espécie precisamente. E levando esse material para o laboratório, a gente preparando, conseguimos extrair
esse material da rocha, né, que é um processo que demanda bastante tempo, é demorado e exige um certo cuidado para você não danificar o material. E a gente notou que não apresentava uma morfologia parecida com ossos de mamífero, principalmente o fêmur. Aí eu chamei o professor André e a gente conversando, mostrei a ele quando bateu o olho falou, Tavinho, certamente isso não é mamífero. Já tinha os dentes serrilhados? A gente já começou a encontrar mais evidências, com o tamanho do animal. Então um material fantástico que segue em estudo e em breve deve sair. Chegar à luz aí, o conhecimento de todos, né? Mais um predador ali para a bacia de Itaboraí. Tem muitos insetívoros, muitos onívoros, herbívoros no caso, e agora está chegando aí mais um carnívoro no cenário, vamos dizer assim. E quando a gente fala de paleobiota, né, dos animais pré-históricos que viveram aqui em Itaboraí, posso dizer assim, essa fauna apresenta características de bichos pequenos, de pequenos a médio porte, né? Então esses achados, né, são muito importantes, né? Animais que viviam no topo de cadeia, né, que a gente pode dizer que era um predador master ali, e os estudos vêm indicando para isso. Além disso, eu gostaria de agradecer a nossa orientadora, né, a minha orientadora de doutorado, Sim. a orientadora, ela é sua orientadora de DOC ainda, né, a orientadora também do Tavinho, a Lilian Bergquist, que também é uma entusiasta do parque, uma pesquisadora que trabalha, né, concentra seus estudos nos mamíferos, nos marsupiais do parque. Também ela vem fazendo os estudos históricos de Itaboraí, fez um levantamento, né, um livro sobre 75 anos. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo, a gente vai deixar aqui com o pessoal da Casa de Cultura, o link para essa live que a professora doutora Lilian, né, que é a professora lá do Departamento de Geologia, fez com relação a esse levantamento histórico do parque. Acho que é muito importante, quem gosta de história, quem quer criar essa identidade aqui com o município também, vale a pena assistir. Ela fez um levantamento minucioso, um resgate histórico muito bacana, e o link vai ficar aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem lá essa live que está gravada no YouTube. Mas seguindo aí, a Lilian, ela é uma pessoa que teve uma certa importância, tem na minha, né, e tem ainda na do André. Ela orienta muitos alunos, e um dos principais focos de estudo dela é a bacia de Itaboraí. É uma linha de pesquisa que a gente segue lá no laboratório de macrofósseis, lá no UFRJ, e não só eu trabalho, mas a gente tem a Ágata, a Tabata também, que trabalha principalmente com os grupos de mamíferos. Mas a gente vai conversando por aí. E Tatu, uma das experiências que a gente sempre conversa, né, em uma das nossas incursões lá na bacia de Itaboraí, foi aquelas pioneiras lá, né, abrindo trilha. Você pode falar um pouquinho dessa pra gente? Sim, estava naquele momento em que o parque estava sofrendo ali com restrições orçamentárias e tudo. E a gente tomou abandonado, né? A gente tomou a frente ali para dar uma revitalização nas trilhas, né? Lembrando que o parque ele foi em 1995, ele virou um parque paleontológico no caso. Até então ele era conhecido de forma, sempre teve projeção científica, mas socialmente todos sabiam da importância, mas era de um conhecimento meio restrito, né? Informal, né? Vamos dizer assim, né? Até que em 95 ele virou um parque paleontológico, e daí com os nossos estudos ali, meados ali de 2009, 2010, a gente começou a ir para o parque realmente ali para abrir trilhas, dar revitalizada no deck, né? Tem que se agradecer muito também a pesquisadora Maria Antonieta Tutuca, foi uma geóloga da UERJ Maracanã, que sempre também teve empenhado seus trabalhos ali à frente do parque, exato. Foi um projeto dela que fez com que o parque ficasse com painéis, com o próprio deck, acessível, né? A estradinha que leva desde ali dos galpões da antiga fábrica de cimento. Até mesmo a revitalização dos galpões, né? Foi a Tutuca, né? A professora Maria Antonieta, que... Inclusive a nova espécie que o Tavinho publicou de um mamífero herbívoro faz homenagem à Tutuca, né? Nada mais justo, né? A gente, no meu
estudo de mestrado, eu segui estudando um grupo de mamíferos fósseis que é muito bem representado aqui na bacia de Itaboraí, que é chamado dos notungulados, né? Esse grupo ele não tem mais representantes atuais e ele teve a sua origem logo após a extinção dos dinossauros. Os primeiros registros, né, datam de um período logo após a extinção dos dinossauros, como o André falou, que é chamado de Paleoceno, lá em torno de 65 milhões de anos aproximadamente. O iniciozinho do Paleoceno. E a bacia de Itaboraí, a gente acredita hoje que ela marca do início do Eoceno, que é um andar geológico, posso dizer assim, após o Paleoceno, né? É o andar seguinte. Então os estudos indicam, né, um pouco mais recente, né, que a fauna, né, a biota da bacia de Itaboraí está ali no iníciozinho do Eoceno, quiçá final do Paleoceno. Mas seguindo nesse estudo de mestrado que eu fiz lá na UERJ, né, na UERJ Maracanã, na pós-graduação de Geociências, a gente acabou descobrindo esse material, desculpa, só fazendo uma introdução, esse material ele foi coletado ao longo do processo de exploração das rochas calcárias, né? Pega esse travertino aí pra mim, tá? Essa daqui, ó, é um calcário travertino, a gente consegue identificar facilmente por causa da coloração e esses bandamentos aqui. Essa era a rocha principal objeto, né, de exploração mineral para a fabricação do cimento. E com essa exploração foi se descobrindo inúmeros fósseis, né, quando chegavam em pontos específicos que a gente chama de fenda de dissolução, que eram zonas de acúmulo desses materiais fossilíferos. Esses materiais eles eram coletados, né, e eram depositados em diversas instituições de ensino e pesquisas, como o Museu Nacional, né, que passou por esse trágico incidente aí do incêndio. Então alguns materiais de Itaboraí estavam lá e a gente não se sabe ao certo o que aconteceu, né? A gente torce aí para que... o rescaldo não acabou ainda? Os trabalhos seguem, né, André? Sim. E então a gente espera que alguma coisa possa ser resgatada das cinzas, né? E por sorte, outra parte desse material foi depositado no CPRM lá no Museu de Ciências da Terra. A maior parte, na verdade. A maior parte, né? Tem muito material de Itaboraí lá e hoje concentra muitos estudos inerentes à bacia de Itaboraí por consequência desses fósseis que lá foram depositados. Tem material de Itaboraí em Nova York, né, na American Museum, e tem material de Itaboraí no Rio Grande do Sul, na UFRJ, lá na Ilha do Fundão. Então tem isso só denota a importância da bacia, né? Ela pode não ser conhecida a nível popular, mas cientificamente ela é notória, ela é bastante famosa, né? Sim. Por isso que eu já falei por essa janela do início do Cenozoico. E todo mundo gostaria que ela fosse paleocênica, né? É verdade. Porque logo da extinção dos dinossauros ali, as biotas trocam a roupa, no caso, né? Então você troca, você tem novas linhagens se diversificando, novos grupos aparecendo, no caso, né? É um momento de mudança paleofaunística, paleoflorística no planeta. E todo mundo gostaria, né, que fosse paleocênica, mas na verdade ela é um pouquinho mais nova, né? Ela deve pegar ali do final do Paleoceno e início do Eoceno. Os estudos estão mostrando mais ou menos que a gente tem alguma coisa ali do Paleoceno, mas também tem alguma coisa do Eoceno, algo ali entre 55 a 52 milhões de anos, né? Lembrando que a idade estipulada, né, ela vai de 58 a 50 milhões de anos. Então tem datação das lavas ali também, que é o chamado derrame de Ancaramito, que fica na face norte ali da bacia. Geologicamente essa bacia é muito preciosa, é uma bacia pequenininha, uma das menores bacias que se tem, né? Tem o que? 1.400 metros de eixo maior, por 500 metros de largura, e houve ali um empacotamento ali de 130 metros de sedimento calcário, né, no caso. O Tavinho estava mostrando aí o travertino, muito importante ali no início ali, dos anos 30 do século passado, quando da República Velha, início do governo Vargas, estava com um programa de expansão nacional, onde geólogos e engenheiros saíram aí território afora buscando áreas de prospecção,
né, em busca de minerais ali para um desenvolvimento industrial, rodoviário amplo, né, no Brasil, e encontraram ali na região de Cabuçu, né? São José, né? Exatamente. São José, 6º distrito, que é Cabuçu, né? Isso. Encontraram lá o proprietário da fazenda São José vendendo ali rochas que ele estava propagando como se fosse... Ele estava fazendo propaganda ali que era talco, né? No caso caulim. E aí as análises descobriram que se tratava de calcário, no caso. Um calcário muito bom para um tipo de cimento específico, que é o Portland. E aí em 33, né, há as iniciativas de se fazer a indústria, né? A Companhia Nacional de Cimento, Portland Mauá, inaugurada em 1933. A Getúlio Vargas estava na inauguração também, tem as fotos históricas. Tem uns marcos importantes aí, né? Como o primeiro cimento ensacado, No estado do Rio de Janeiro. a construção da Ponte Rio-Niterói, do Maracanã, né? Do velho Maracanã. Foi com, né? foi com cimento da bacia produzido a partir das rochas da bacia de Itaboraí. Mas voltando lá nos Notongulados, né? Que é um grupo que eu sou suspeito de falar, gosto bastante. Com certeza. Mas a gente acabou analisando esse material que estava depositado lá no Museu de Ciências da Terra, né? Queria deixar aqui um agradecimento a todo o suporte prestado lá pelos curadores lá, né? Principalmente na pessoa do Rafael, sempre solícito a gente lá. O Rodrigo também, que sempre abriu as portas pra gente, né? E acabam virando amigos, né? Claro. Por consequência da paleontologia. E a gente acabou analisando esse material e viu que um material, uma associação de materiais específicos era diferente, né? Material que foi coletado num ano de coleta que a gente chama de fenda de 68, identificado pela professora Lília, né? Encontrado nesse ano, em 68, na Lavra, né? Isso, foi prospectado em 1968, por isso a gente atribui essa identificação, né, da fenda de 68. E analisando esse material a gente viu que era uma espécie nova, né, um gênero e uma espécie nova. Então é um trabalho que acabou de sair e a gente... Nada mais justo, né, de fazer uma singela homenagem a uma pessoa que sempre lutou muito pela implementação e criação do Parque Paleontológico, que foi a professora Maria Antonieta, né, que carinhosamente a gente chama de Tutuca, né. Acho que se você perguntar a todos os alunos e amigos ali próximos, é a Tutuca. Então a gente criou essa espécie que chama-se Nanolophodon tutuca, né, que significa um pequeno dente lofodôntico, uma estrutura dentária, e a terminação lá específica, né, tutuca, fazendo homenagem a esse querido apelido que a professora Maria Antonieta ganhou, né? Exato, ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E agora no doutorado eu sigo trabalhando com esse grupo. E já posso adiantar que vem coisas interessantes aí, né? E a gente está aí, estamos na pesquisa. Só isso tudo que o Luiz Otávio falou evidencia que a bacia ainda está bastante produtiva, né? Longe de ser uma bacia esgotada para mineração, no caso, né? Quando chegou em 1984, depois de 51 anos de exploração das rochas da bacia, né? A composição do calcário Portland, financeiramente o custo-benefício desbalanceou e a Companhia de Cimento deixou o local, deixou ali a lavra aberta, gerou-se antigamente, né, porque a bacia de Itaboraí ela tem dois momentos de sedimentação. O principal, né, está aí no início do Cenozoico, mas tem depois a cascalheira do Pleistoceno lá em cima, né, esse seria um segundo momento de deposição de outros tipos de rochas terrígenas, com muito argilo mineral, quartzo, e ali a gente vai ter um pouco da fauna do Pleistoceno, né? Preguiça gigante, vamos ter ali o Stegomastodon, indícios da presença humana por artefatos líticos, né? Mas... Só para quem não tem afinidade, o Pleistoceno ele data aproximadamente de 2 milhões a 12 mil anos, por aí assim mais ou menos, né? Exatamente. Então a gente tem uma diferença de mais de 50 milhões de anos, né, Tatu? Da fauna que é reconhecida como itaboraiense, né? E esse registro pleistocênico. O registro pleistocênico ele é bastante recente, se a gente fizer um retrospecto com um tempo geológico profundo, ele é bem recente até.
mas o Paleoceno e o Eoceno não. Essa é uma idade, vamos dizer assim, entre aspas, arcaica, né, das biotas aqui, de todo mundo, né, mas que a gente está falando restrito aqui na América do Sul e Brasil. Mas que eu ia falar, cara, eu ia falar do... Referente, acho que é um tema interessante de abordar, Tatu, é com referência a esse falar do período lago, itaboraense, né? Mas pode falar do lago, já que você está nessa pegada aí de exploração, depois a gente volta pro Itaboraense. Do nome Itaboraense. O lago, né? Hoje a bacia de Itaboraí ela é famosa aqui, né, na atualidade por causa de um lago que já foi bastante explorado, tanto para distribuição de água local, quanto para lazer, pesca. Então ele é conhecido ali, a Lagoa de Itaboraí, ali o Lago de Itaboraí é conhecido em termos de recreação ali para a região, né? Mas no passado, né, nesse primeiro momento ali do Paleoceno e Eoceno, devia ser, o paleoambiente da época era bem diferente. Tudo bem que ele era úmido no caso, né? Era formado ali por uma região depressiva, por pântanos quentes no caso. Então você tinha ali uma atividade tectônica bastante pronunciada ali na última reativação que separa a América do Sul e a África. E a gente vai ter hidrotermalismo, que são águas de subsuperfície chegando, corroendo o embasamento e aflorando, né? Então era mais ou menos um pântano quente. Então a gente encontra muita coisa nessas fendas, né? Que eram momentos onde você tem esse hidrotermalismo parando, aí você tem a erosão desses estratos, e aí todos os animais do entorno eram carreados por chuva, se concentravam nessas fendas, né? Nessas margas de fissura, no caso, e aí reativava de novo o hidrotermalismo. Então era uma sequência de hidrotermalismo, erosão, até que as atividades tectônicas elas cessam e a bacia, nesse momento, ela finaliza, né, esse processo de acúmulo e sedimentação, e depois ela é capeada ali pelas rochas terrígenas e se acumula todo esse material rico aí, né, tanto o carbonático fossilífero no caso. E aí, bem depois, no Pleistoceno, a gente vai ter a chegada do homem, a chegada de uma fauna mais moderna, e após o período ali das glaciações também acaba se extinguindo, né? Sim, infelizmente, né? E o legal de falar do primeiro momento é que a fauna brasileira aqui, toda ela sul-americana, era bastante experimental em termos de mundo, né? Porque a América do Sul, até ali, vamos dizer que mais ou menos ali do Eoceno ou Mioceno, ela ficou isolada de todos os outros continentes. E aí, mais ou menos ali, há cerca de 12, 15 milhões de anos, você já tem lá no Mioceno já o contato com a América do Norte, criação da América Central, e ocorre uma troca de animais, né? Os animais da América do Norte invadem a América do Sul, os da América do Sul invadem a América do Norte. É um evento que alguns chamam de Gabi, outros chamam de Giba, né? Giba em português, o grande intercâmbio biótico entre as Américas, e a gente vai sair perdendo, infelizmente. E a fauna ali da América do Norte era uma fauna mais agressiva, vamos dizer assim, mais adaptável. Então desceu carnívoros, desceu gatos, cães, veio também os proboscídeos elefantes, os camelídeos, então veio outros roedores, e isso acabou competindo e predando a nossa fauna local, endêmica. E o que a gente exportou, né? O que foi lá para cima? A gente tem gliptodontes, né? Lá para cima, então aqueles tatus gigantes, tem alguns restos de eremotério, preguiça gigante, os tatus do Texas lá vieram, né? Foram migrantes aqui da América do Sul. O gambá, né? Também é uma espécie que se origina aqui nas terras sulistas, né, da América do Sul, do Gondwana. Inclusive a bacia de Itaboraí tem muito fóssil de marsupial, né? Exatamente, é o grupo mais diversificado. Diversificado da bacia de Itaboraí. Exatamente. E devido a essa importância aqui dessa fauna, né, dessa representatividade que a bacia de Itaboraí tem a nível de mamíferos principalmente, né, Tatu? Sim. Foi proposto, né, e hoje é muito bem aceito o termo itaboraiense, né? Se você pegar essa nomenclatura e jogar no Google, por exemplo, vai aparecer inúmeros trabalhos científicos que reportam essa idade, que quando você fala isso, por exemplo, num congresso internacional, todo mundo sabe que você está falando
daquele período de tempo específico ali que a gente acabou de mencionar aqui, que data do Paleoceno e Eoceno, né? Exatamente. Então tem uma importância de nível internacional muito grande. Tudo baseado nas comparações de fósseis, no caso, né? Entre os achados sul-americanos. Isso aí, tem uma nomenclatura que a gente chama de Salma. De Salma, né? Que é o South American Mammals Age, né? Que seriam os mamíferos terrestres da América do Sul. A idade dos mamíferos. A idade dos mamíferos terrestres, né? E ela é toda dividida de acordo com achados que representam um marco temporal aí na evolução da biota na América do Sul, né? Que ficou preservada aqui nos nossos estratos. E Itaboraí brinca em representar esse período temporal. Período, acho que é de 55 a 52, acredito. Mais ou menos isso. É porque a gente tem, né, a escala do tempo internacional, ela é uma escala sólida, né, amplamente empregada por todos os geólogos, paleontólogos, todos os pesquisadores aí de geociências, mas ela é muito calcada nos depósitos europeus, no caso, depósitos russos. Então a geologia ela começa ali na Europa, depois com os trabalhos norte-americanos, mas então ela é focada ali em terras do hemisfério norte, no caso. E aí você não tem reciprocidade com os depósitos do sul, no caso. Mas no sul, obviamente, que enquanto você está tendo ali a ocorrência de certos animais ali, você está tendo outros tipos de animais evoluindo e outras rochas e marcos geológicos acontecendo nas terras sulistas. Então, para se remediar esse ruído na comunicação, né, porque a escala de tempo internacional não ajusta perfeitamente à América do Sul, a gente vai fazendo idades relativas, no caso, né, idades locais. Então, a Salma é uma idade local, no caso. Então, a gente compara todos a fauna fóssil, né, da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, do Brasil, e vai fazendo o nosso escalonamento de tempo ali, a sucessão faunística própria da América do Sul, no caso. Itaboraense está entre mais ou menos ali a idade mais antiga, acho que é da Bolívia, acho que é o Tio-Pampano. Tio-Pampano, depois a gente vai ter ali uma idade argentina que é o... Você lembra qual que é? Desiadeano? Não, Rio Chiquense, depois Itaboraense, depois Casamaiorense e assim vai, né? Faunas bolivianas, argentinas, brasileiras, venezuelanas ali para o Mioceno, então a gente faz uma escala evolutiva temporal apropriada para a América do Sul, no caso, né? Uma vez que a escala total ela falha em representar, né, os eventos que aconteceram aqui, a fauna que vem evoluindo, né, que evoluiu aqui. E na América do Norte também, você tem uma escala própria deles, que é a NAUMA, né? North American Animal Mosaic, que é uma fauna diferenciada deles ali, e daí a gente vai ter essa troca faunística ali. Agora, é muito interessante a gente pensar como a Terra é dinâmica, né, André? A gente ficou por muito tempo isolado aqui e isso proporcionou esse endemismo, né, que é um termo bastante usado, né, exclusivo, são formas que a gente só encontra na América do Sul, nesse período temporal aí, e a Terra sempre dinâmica conectou esses dois continentes, né, América do Sul e América do Norte, e aconteceu essa bagunça aí, né? Essa bagunça faunística, vamos dizer assim. Hoje a gente tem uma distribuição de grupos que vão desde a América do Norte e a América do Sul, Puma, por exemplo, vai lá das Rochosas, vai até a região da Patagônia também, né? Olha o range, né? A abrangência geográfica, né? Então são coisas muito interessantes e que só a ciência pode esclarecer um pouco essas evidências, né? Mas no geral eu gostaria que tivesse sobrevivido algum daqueles mamíferos arcaicos, vamos dizer assim, né? Porque esse intercâmbio ele foi mais danoso pra gente do que pra fauna que veio, né? Que veio lá de cima. Muitas experimentações em termos de marsupiais, por exemplo, acabaram que se extinguiram, né? Com essa interação paleoecológica, vamos dizer assim. E, a gente tinha o que? Notungulados, ungulados, liptoternos, liptodontídeos. Então, assim, era uma coisa fantástica, devia ser aquele período. Uma coisa que é interessante, né, e muitas pessoas até questionam, é que hoje a gente tem um lago, né, e o único grupo de bicho, de animal fóssil que a gente não encontra em Itaboraí é justamente peixe, né? Exatamente. Desculpa. Por que peixes?
Aí a gente associa o hidrotermalismo, né? Exato. Porque essa água aquecida impossibilitava, né, a vida de animais que se apropriam ali da água, que se apropriam não, que viviam literalmente dentro da água, né? A gente tem uma fauna, né, muito bem representada de gastrópodes, né? Eu tenho aqui, ó, vou pegar para mostrar para vocês. Gastrópodos do grupo Pulmonata, no caso. São aqui. Sim, são muito bonitos. Bulímulos, você também é bulímulos, não? Sim, sim. São animais que viviam... Lindo esse espécime. Que viviam na terra, né? Eles não viviam na água. Se encontrar na margem da... Então eles viviam ali. E assim, a gente acredita que... Como eles usam muito esse elemento químico, né? O calcário e tudo mais para a fabricação da concha, a bacia de Itaboraí, por ser carbonática, né? Ajuda muito na construção dessa carapaça. Se você for hoje lá no parque, você vê muitos gastrópodes, eu acredito que seria pela mesma afinidade ali do elemento químico que eles usam, abundância, né? de carbonato. Abundância de carbonato, acaba proporcionando isso. E então a gente tem ao todo mais de 20 espécies de gastrópode, né? Uma representação muito grande. A gente tem, como o André falou, ave, a gente tem um registro do tatu mais antigo do mundo, né? Tá restrito lá da Itaboraí, que é o Restrigotherium anei. A gente tem um ancestral da Ema também, que é o mais antigo registro, tá lá na bacia de Itaboraí, o melhor tá aqui, é o Diagenógenes, né? São características que tornam a bacia de Itaboraí muito importante num contexto paleontológico, né? O conhecimento da evolução, né? Dos grupos bióticos. Com certeza. Da flora também, vários registros de pólen de sementes, né? Teve palmas araucárias. E não só isso, né, André? Se a gente pegar as próprias rochas, né? Hoje é feita uma analogia com rochas da camada pós-pré-sal, né? Da camada pós-sal lá da bacia de Campos, né, onde é muito explorado. Então, pesquisadores da Petrobras já fizeram inúmeros campos na bacia lá no parque e mostrar o que o parque tem de interessante, né? A gente faz uma visita que dura em torno de 1h30, 2 horas, uma visita guiada. A gente passa pelo museu, a gente faz trilha, a gente vê fósseis no seu lugar original. A gente vê essa variedade de rocha, além da beleza cênica da área, né? Sim. Que hoje tem um lago na região, então vale muito a pena. E assim, André, a importância da bacia fora o âmbito científico, tá vendo? Assim, a gente vê que a bacia de Itaboraí, mais precisamente o Parque Paleontológico, né, tem um potencial turístico, cara, incontestável. Então a gente está aqui, eu quero agradecer a disposição do prefeito, né, Marcelo Delaroli, que está sempre solícito ali e a formar essa parceria e fazer o parque realmente sair do papel. Então, junto com a secretária Sheila, a gente não tem somado esforços para melhorar a infraestrutura, estamos correndo atrás de recursos financeiros para restaurar. Com o comitê gestor do parque, o conselho gestor atuando, a gente faz reuniões mensalmente ali praticamente para tomar as decisões, né? Pesquisadores do Museu Nacional, pesquisadores da UERJ, pesquisadores do Fundão, vários outros profissionais também que integram esse comitê gestor. Né? São servidores aqui da Prefeitura Municipal, ele é bem eclético, vamos dizer assim, bem diversificado, né? A nível de pesquisadores e pessoas que tomam essas decisões para buscar sempre tomar uma decisão justa e acertada, né? Ouvindo a opinião de todo mundo. Eu acredito que a compreensão da coisa toda, né, do homem, do seu lugar no planeta, da própria dinâmica do planeta, dos processos, ele é bastante interessante, não só para pesquisadores, como para todos no caso, né? Eu acho que a alma humana ela não se satisfaz só de comida e diversão, no caso. E nesse sentido, né, uma compreensão maior das coisas, né, um pouco de esclarecimento e arte também se faz necessário, né? Algo imaginativo, uma compreensão um pouco mais profunda, um pouco mais completa, né, de como o planeta veio, o nosso lugar e tudo isso. Eu acho que faz parte aí da sede humana
de engrandecimento, de conhecimento. E isso pode gerar muitas vantagens para o local, né? Se a gente conseguir com que o parque fique bem visitado, né? A gente vai ter ali um grande upgrade na educação local, na educação fluminense. Fomentar turismo, economia, Exatamente, né? Restaurantes, A hotéis. gente tem exemplos de parques ao redor do planeta aí que... Geoparques bastante estruturados e que atraem, né? Cidades vivem em torno disso, né? Geração de empregos. Com certeza. Então, assim, além da ciência, o parque, né, tem esse apelo cultural, social também. Exato. Então, eu sou um exemplo disso, né? Eu hoje agradeço muito a professora Antonieta e a Aline, a professora Kátia Mansur, lá do... Professora Kátia Mansur. Que sempre é incansável também, uma geóloga que luta aí na geoconservação, né? E é uma parceira nossa lá no parque, com seus trabalhos aí de preservação desse patrimônio geológico. E assim, eles fizeram um projeto chamado na época Jovem Talento, a gente está a fim de resgatar, né, que abria oportunidade para alunos de ensino médio fazerem parte desse projeto, e eu fui um desses alunos, então fui totalmente influenciado pela... Agora esse é o berçário, né? Sim, pela Lilian, pela Tutuga, pela Kátia, como falei. Não é só o berço dos mamíferos, é o berço do Tavinho também. Então, eu fiz biologia, minha graduação em biologia, fiz mestrado na área, né, das geociências, né, estudando esse grupo dos não-tungulados, e agora estou no doutorado, dando continuidade a esse estudo, né? Praticamente nascido e criado em Itaboraí, Sim, Tavinho. então, estudando quase meus ancestrais, né, posso dizer assim. Buscando suas origens, né? Então, a gente tem se empenhado bastante aí na implementação, posso dizer assim, do parque, né? Na revitalização, na valorização, né? Então, hoje a gente consegue fazer já uma visita guiada, muito interessante. Hoje a gente acabou de receber um grupo de professores lá no parque para essa visita, né? Eles saíram encantados e isso é muito interessante, né? Você vê no olhar da pessoa que faz uma visita guiada o quão enriquecedor foi aquele passeio ali, que muita gente não conhece, né? Intelectualmente estimulante também, né? Sim, e um contato com a natureza, né? Claro. De um modo geral, que a gente perde tanto nesse meio que a gente vive hoje em dia de cidade, carro, e buzina, e poluição sonora. Então, você quando vai para um local desse, você meio que dá um escape para uma outra compreensão das coisas, uma né? válvula de escape, né? Uma válvula de escape. Então, assim, eu te garanto que se você for no parque fazer uma visita guiada, você vai sair de lá... Não vai se arrepender? Não vai, com certeza. E só, eu queria fazer uma propaganda de um concurso que a gente tá para fazer também aí, direcionado às crianças. Acho que a gente deve abrir um edital aí para fomentar aí a imaginação, a criatividade, o talento de jovens artistas, e que deve acontecer ainda esse ano. A gente deve lançar esse edital, que é o primeiro concurso de desenho paleontológico de Itaboraí. Olha só que fantástico. Então, mais essa oportunidade aí que a gente está abrindo aí para divulgar o parque, seus achados, né? Para que as crianças elas também se integralizem, né? Fiquem a par disso, já cresçam sabendo do patrimônio fluminense que eles têm por perto, que está disponível para eles, que é mais uma alternativa aí de um turismo enriquecedor, né? Uma forma alternativa até de lazer, no caso, né? Sim. Natureza e tudo. Eu me lembro muito que a Tutuca sempre menciona a questão da bacia escola, né? Bacia escola. E assim, a gente vê que as nossas universidades aqui do Rio de Janeiro, até de outros estados, tem um interesse muito grande em trazer seus alunos ali, porque sempre numa conversa nossa aqui rápida, você fazendo uma caminhada, você passa por rochas sedimentares, você vê fósseis, você vê rochas vulcânicas, rochas metamórficas, ígneas, fósseis e por aí vai. Então você consegue ver essa diversidade num espaço pequeno. Sim. E a gente está aqui a 60 km do centro do Rio de Janeiro, né? 60 menos, eu acho. Na média, sim, 60 km. Itaboraí está 35 km do Rio, por aí. Eu medi esses dias
no carro deu 60, mas aí até pela rodovia, né? Se você traçar uma linha reta, fica menor a distância. Mas assim, é muito interessante mesmo. A nossa ilustre secretária chegou aqui agora, ela estava num compromisso aí, numa agenda, então a gente vai chamar ela aqui para entrar na live aqui e falar um pouquinho sobre esse desafio, né, secretária? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Boa tarde a todos, boa tarde André, boa tarde Tavinho. Boa tarde, desculpe o atraso, mas eu estava em outro compromisso. Agradeço a todos que estejam participando da nossa live. Agradeço também a presença do André, a presença do Tavinho, e também eu quero convidar a todos para o próximo dia 22, a nossa live com Pedro Belga, que estamos falando sobre a exposição na Casa de Cultura sobre Mangue no Mar. Tá? Então todos estejam convidados. Agradeço também a oportunidade à Prefeitura, ao Prefeito também, por ter nos proporcionado essa live e que vão vir muito mais lives. E todos estejam convidados para conhecer o parque e tragam sua família, venham conhecer um pouco mais do nosso parque, do nosso projeto aqui em Itaboraí. Então a gente estava conversando aqui bastante com o André, né? E a gente estava viajando, a gente estava literalmente fazendo uma viagem aqui ao passado e falando da importância, né, que o nosso parque tem, que a gente tem esse conhecimento, né? E a gente mencionou também nossos esforços para captar recursos, para dar aquele valor, né, que o parque realmente merece. Conversando com a secretária, a gente sempre menciona que o parque é um diamante que precisa ser lapidado, né? Exatamente. E a gente está aqui para fazer essa lapidação, né? Começar a lapidar, né? Quer dizer, né? Começar a lapidar, e na verdade nós temos um grande diamante dentro do nosso município que nós podemos levar tanto para o estado, quanto para o país, quanto para os outros países também, né? E é de uma grande importância. E também, tá vendo, não sei se vocês também falaram, né, sobre como que você foi pro parque, né? Então, a gente acabou de conversar aqui. Nascido e criado. Exatamente. A gente estava falando sobre esse projeto FAPERJ aí, que foi financiado pela FAPERJ, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente tá articulando aí, né? Então já fica aqui o meu convite para a FAPERJ, se alguém estiver vendo aí, que a gente vai fazer esse contato para reativar esse projeto, que eu acho muito importante, né? A gente chamar a população de Itaboraí, nossos alunos, para estarem inseridos nesse contexto de pré-iniciação científica. Uma né? grande sala de aula ao ar livre. Sim, com certeza. E eu sou fruto desse projeto e sei que posso afirmar que vale a pena, né? Sim, com certeza. E além disso, né, secretária, um dos nossos objetivos é fazer um circuito com nossos alunos da rede municipal, né? Exato. Fazer com que essas crianças que estudam na nossa rede aqui, que são o presente e o futuro de Itaboraí, possam conhecer o parque de verdade e ser multiplicadores dessa importância, né? Sim, e foi em 2018 que ele entrou para o SNUC, para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Foi em 2018, né? Então agora a gente já está dando seguimento aí na parte documental, nos trâmites legais, né? E o plano de manejo aí, que é um dos quesitos, assim, vamos dizer, essenciais para a regulamentação do parque, no SNUC. Então, Esperamos que agora vai, né? As coisas Agora estão vai. caminhando. Agora vai. E para mim, um dos desafios de ter vindo para Itaboraí é a questão também do parque, que eu sempre olhei o parque assim como realmente um diamante. Eu sempre brinquei isso, né? Como um diamante. Então, ter vindo para cá, eu olhei para aquele parque e falei assim, não, eu não posso sair daqui sem realmente botar esse parque em evidência. Eu não, né? Mas com a ajuda, a colaboração de todos, trazer esse parque por conta que ele precisa, né? Porque realmente é um dinossauro que ele precisa, sabe, ser ouvido, né? Então, Sim, é verdade, é verdade. nós precisamos disso. Acho que com a ajuda de toda a equipe está muito envolvida, né? O conselho também, o conselho está bem envolvido, o próprio prefeito também, ele tem um carinho muito grande, né? E ele está tentando fundos também para o parque, então isso é muito importante.
A gente tem um apoio também do prefeito, né? Isso é quando a gente trabalha unido, né, Sim. e com vontade, acho que as coisas já... Um esforço político associado também, né? Exato. E tem Isso um viés ajuda ambiental, muito, então sim. já ajuda muito, A né? gente falou da importância científica, dos potenciais ali turísticos de lazer, e um entretenimento mais refinado até, né? Pode envolver ali Exatamente. atividades ao ar livre, com uma concepção do que aconteceu, uma evolução, blá blá blá. Eu acho que isso é bastante engrandecedor, né? A nível de educação. A ideia do Geoparque, né? Sim, A exato. ideia do Geoparque é uma ideia assim que chama muita atenção, né? Sim, é verdade. E a gente está aqui pertinho, né? Fica 15 quilômetros do centro de Itaboraí, então é aqui do lado. Pode ir pedalando, né? Pode ir pedalando, né, secretária? A secretária foi pedalando. Pedalando o prefeito- mesmo, tranquilo. o prefeito, a secretária, eles foram pedalando pedalando. em uma das nossas ações lá da Semana do Meio Ambiente. É uma rota ciclística do centro até o parque, né? Uma Sim, ciclovia. Trilhas, né, também. A gente está revitalizando trilhas, a gente tem intenção de expandir essas trilhas lá na nossa gestão, né, secretária? E assim, eu garanto que quem visitar o parque vai sair de lá com vontade de voltar outro dia, certeza. porque vai ser pouco o tempo numa visita, né, que dura em pouco torno tempo. de 2 horas ali para conhecer o tamanho e importância da bacia, né? Acredito agora que o céu é o limite. Vamos lá, né? O universo, né? Pois é, mais aqui. Verdade. Tudo que pudermos fazer, faremos, né? Com Acredito. certeza. Agora eu tô vendo assim, eu trabalho em Itaboraí ali, né, desde 2009 no caso, e acho que agora de fato eu tô vendo a coisa se avolumar em termos de realmente vamos pegar o parque e levar para frente e fazer com que ele fique realmente ali visitável, sabe, que ele realmente se torne ali um parque a ponto de atrair todo mundo com infraestrutura apropriada, né, que as trilhas se mantenham, que tudo se mantenha ali. E acho que a potencialidade é enorme, né? Inclusive para um gigante, museu ali, exatamente. Realmente é E gigante. vai ser ótimo tudo isso, cara. Eu só tô esperançoso só. E nós vamos ver isso, com certeza. Não, com certeza. E a gente aproveita também para chamar a atenção aqui para nossa exposição nossa exposição do parque aqui na nossa Casa de Cultura, belíssima Casa de Cultura aqui em Itaboraí. A gente trouxe um pouquinho do parque para a cidade, justamente com esse viés, né, de estimular a visitação ao local, né? Então aqui você fazendo essa visita, vai ter sempre alguém para te orientar aqui na tenda do parque, né, que está ocorrendo junto com a exposição do projeto SA aqui, que a secretária vai falar aí na próxima live. E assim, a exposição é muito interessante, né? A gente trouxe um pouquinho de rocha, um pouquinho de fósseis, maquete, fotos históricas, né? Então tem bastante informação aqui para te deixar de Itaboraí aqui, né? para te deixar ainda mais curioso pouquinho do e parque. visitar o parque, né? Isso. Eu também quero agradecer o Alan, que é o gestor também da Casa de Cultura, pela oportunidade de estar fazendo essa live da nossa exposição, né? Uma vez a exposição no centro de Itaboraí também ajuda quem não conhece o parque, quem tem interesse de ir, mas não sabe como é que é, vem conhecer um pouquinho aqui e depois vai lá no parque. Nosso parque está aberto a visitações, é só entrar em contato também com a nossa secretaria, nós vamos dar todas as informações. Certeza. O Tavinho está sempre lá também e ele pode orientar. Com certeza. E quando eu preciso de ajuda, eu tenho grandes amigos e pesquisadores aí. A gente Tamo junto, Sim. meu querido. pede auxílios universitários. Ajuda né? aos universitários. Mas A gente faz o que muito pode, legal, né? muito A gente legal faz o que isso, pode. né? Acho que é a parceria que a gente criou ao longo das pesquisas. A intenção e... também é no futuro nós termos voluntários também, né? Isso, no com parque, certeza. voluntários O meninos programa que também, né? o programa que deu origem ao nosso Exatamente. Tavinho, o Jovens Talentos de Itaboraí. Exatamente. Já tem uma garotada lá Tem, também que a né, tá gente- sempre lá, né? Essa é muito interessante, né? Se despertar do interesse da molecada ali ao redor do parque, né? Essa semana mesmo eu tava falando com o Daniel, ele é um morador lá do bairro São José e ele está sempre me perguntando: tio, vai ter alguma coisa aí? Posso ir e tal? Então a gente está sempre junto aí
E mostrando que o parque é de todo mundo, né? O parque não é só da Prefeitura de Itaboraí, não é só dos pesquisadores, o parque é da população como um todo, né? E a gente conhecendo, a gente vai aprender a valorizar isso e lutar pela preservação do parque, que é o mais importante, né? Que é o bem maior, vamos dizer assim. Sim, Tavinho, nós temos uma pergunta do Mário Sérgio Viana. Ele pergunta de que forma a população do entorno pode participar desse projeto. Você como gestor... Não, eu estou sempre à disposição, quero mandar um abraço para o Mário. A gente pode marcar aí, Mário, quem tiver algumas ideias, a gente está sempre aberto, né, secretária? Sim. A ideias, a parceria, eu acho que isso é gostoso, tem propriedade em falar, que nossa intenção é somar. É só então, entrar em contato. Pode entrar em contato com a gente, que a gente está sempre de portas abertas. Disponibilizar os e-mails, as Pode, páginas. a gente tem o Facebook, pode entrar em contato com a própria comunicação da Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente lá, a gente vai deixar tudo na descrição aqui do vídeo, vai ficar nas páginas da Casa de Cultura. E assim, o nosso objetivo é integrar realmente, né? Como eu falei, o parque é de todos, não é só nosso aqui que está trabalhando, vamos dizer assim, né? E um dos nossos objetivos é esse, é chamar a população para estar junto, para participar das decisões também, Sim. que é extremamente importante. Evoluindo né? junto. Acho que é assim. Nós administramos, mas precisamos também da própria população em torno, até para trazer projetos, né? Sim, com certeza. Acho que a gente está aberto, né, secretária? Sim. Pode marcar com a gente aí que a gente vai estar ouvidos e abraçando mesmo, né? E botando para trabalhar. Sim, Essa é vamos uma somar, causa- né? essa é uma Vamos causa somar. nobre esse lugar, né? Vamos Eu somar. até agradeço assim, o interesse, né, do Mário. É muito prazeroso pra gente ver o interesse por parte de munícipes em participar do projeto. Mário, é só entrar em contato com a secretaria, pode passar no parque também, com as redes sociais também, tanto da prefeitura quanto da Casa de Cultura também, tá? E só entrar em contato que nós vamos já conversar com você. Já queremos uma conversa. É ótimo, isso é ótimo. Gente, então agradeço a presença. Eu que agradeço. Que tenhamos mais oportunidade das nossas conversas também. Estou sempre à disposição, principalmente quando o assunto é Itaboraí. Que bom. A professora obrigada. Lilian também, ela tava louca para participar, mas por causa dessas questões aí da pandemia, né? A gente vai marcar numa próxima oportunidade uma conversa com ela. Quem sabe lá logo no parque, né? É a maior especialista na bacia de Itaboraí aí e sabe muito desse aspecto histórico, como a gente já mencionou no início da live, e do contexto faunístico também da bacia. Então, é uma pessoa que a gente vai estar chamando para conversar certamente. Sim. Ela é a professora Kátia Mansur também, que é uma geóloga que conhece bastante aí e trabalha muito nesse processo de geoconservação. São duas pessoas que a gente quer bater esse papo aqui geológico, né? Geopaleontológico. Geopaleontológico. Exato. Exatamente. Então, pessoal, queria agradecer aí a todos que estão presentes, mais uma vez ao nosso grande amigo Alan, Lucas, o pessoal da Casa de Cultura, nosso excelentíssimo prefeito, a presença do meu grande pesquisador aqui, amigo, e acima de tudo amigo, André Pinheiro, Tatu. Embora trabalhe com crocodilo, né, ele tem um apelido de um mamífero, né, um tatu, mas isso aí vai ficar para outra live, essa história. E a presença da secretária, né, que é sempre Obrigada. bom essa parceria aí, né, secretária? Eu dou a palavra a vocês aí agora para... Pode falar, fica à Não, vontade. só agradeço. Eu acho que eu conheço o Tavinho desde 2010, desde 2009, 2010, está fazendo aí mais de uma década de amizade. Já tá na hora do bolo. Exatamente. E para mim sempre foi um grande prazer. Adoro o parque, sou entusiasta do parque, não só porque trabalhei ali com os fósseis, mas por todo o contexto que a gente já discutiu aqui. Agradeço muito o convite, que foi feito diretamente pelo Tavinho, vamos fazer uma live. Eu falei, cara, vamos, ótimo sempre. E também muito satisfeito em participar do comitê gestor, né? E só estou para somar, participar no que eu puder e fazemos o que podemos, né? É isso aí. E só agradeço novamente. Eu quero agradecer a todos que estão participando e também eu quero convidar
não só a comunidade, né, de Itaboraí, mas também as escolas, tanto as escolas públicas, as escolas particulares também, para conhecer um pouco mais o parque. As universidades também, o parque está aberto, os cientistas, nós estamos de portas abertas para atender a todos. Então, todos se sintam convidados para conhecer um pouco do parque. Tá bom? Obrigada, boa tarde a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Vai fugir pra cá de vez em quando. Toma rede.